Há mais ou menos um mês eu postei um vídeo aqui no canal refutando as ideias de um padre que disse que os protestantes e evangélicos, e quem não se classifica nem como protestante nem como evangélico, tem uma concepção errada a respeito dos irmãos da Igreja de Roma. Eu vou usar aqui a expressão irmãos da Igreja de Roma porque eu não costumo mencionar o nome de denominações cristãs aqui no meu canal, certo? Tanto no Instagram quanto em todas as redes sociais eu não menciono o nome de denominações cristãs. Mas eu vou falar irmãos da Igreja de Roma e vocês já vão perceber de quem eu estou a falar, certo? Então ele disse que os protestantes, evangélicos e quem não faz parte de nenhum desses grupos tem uma concepção errada. Dizem que os irmãos da Igreja de Roma adoram imagens, quando na verdade eles não adoram imagens. Dizem que os irmãos da Igreja de Roma adoram a Maria, quando na verdade eles não adoram Maria, certo? É um discurso muito bonito, mas na prática é totalmente diferente. Um dos conceitos que eu aprendi quando eu estudei um pouco de linguagem corporal é que quando uma pessoa mente, ela pode até falar palavras bonitas, mas o seu corpo vai externar aquilo que de fato aconteceu. Vai apresentar medo, vai apresentar vergonha, vai apresentar os sinais necessários para você entender que se trata de uma mentira. Agora eu quero fazer um paralelo com um princípio bíblico que nós encontramos em Mateus 7, versículo 16, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. O versículo continua, mas eu vou ficar aqui nesse trecho: pelos seus frutos os conhecereis. Muitos cristãos podem falar rosas, flores, perfumes, mas os seus frutos vão mostrar aquilo que de fato eles acreditam, certo? Bom, eu vou reagir a 2 vídeos neste vídeo, ok? E vou fazer comentários com base na palavra de Deus. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo eu vou pedir para você deixar o teu like. Quando você faz isso, você permite que este vídeo chegue para mais pessoas que precisam conhecer a verdade. João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Também vou pedir para você deixar o teu parecer nos comentários e vou pedir também para você compartilhar este vídeo nos grupos que você faz parte. Eu sei que você faz parte de muitos grupos no WhatsApp e em outras redes sociais que eu não faço nem ideia, ok? Então, pegue no link desse vídeo, joga no grupo e sai correndo. Tá tudo bem, sai correndo, a mensagem vai estar lá. O Espírito Santo vai trabalhar no coração daquelas pessoas que assistirem ao vídeo para entenderem essa mensagem de modo a permitirem que o Espírito faça uma transformação na vida delas, certo? Então, vamos assistir ao vídeo. Mas eu quero que você permaneça com a ideia que eu já mencionei há pouco tempo, de que aquele padre disse que os irmãos da Igreja de Roma não adoram imagens e não adoram a Maria, certo? Permaneça com essa ideia na tua cabeça, que é muito importante para você entender o que nós vamos falar aqui, ok? Este é o primeiro vídeo. Não existe nada que não passe por ela. Não existe nada que não passe por ela. Presta atenção na letra dessa música. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Presta muita atenção nessa música. Quando eu chamo Maria. Quando eu chamo o quê? Quando eu chamo Maria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Olha, eu tenho que confessar uma coisa, a musicalidade é bonita, é linda de se ouvir, ok? Mas a letra é péssima para quem se diz ser cristão. Por que, Camupa? Porque o centro do cristianismo é Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem nenhum santo, não tem nada, é Jesus Cristo, é o centro do cristianismo, é o centro
do Evangelho. Eu já vou mostrar aqui um outro vídeo, mas eu quero refutar esse vídeo não só com a minha opinião, eu quero refutar esse vídeo com a palavra de Deus. Um episódio muito curioso, onde Jesus deixa muito claro que não existe essa ligação entre Jesus e Maria, como se Maria fosse parte da divindade. Em João 2, do versículo 3 ao versículo 4, Maria se aproxima de Jesus. Jesus estava numa festa de casamento e vocês sabem que acaba o vinho e Maria chega. Maria se aproxima de Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus faz uma pergunta que é crucial para nós entendermos que não existe essa ligação, como se Maria fosse parte da divindade. Jesus fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Que tenho eu contigo? Maria foi uma mulher agraciada, certo? Uma mulher abençoada, porque afinal de contas gerou a Jesus, certo? Mas isso não torna Maria uma deusa. Isso não torna Maria Deus. Jesus aqui deixa muito claro que na divindade, Maria não tem nada a ver com Jesus. Jesus faz a vontade do seu Pai que lhe enviou e não a vontade de Maria. Que tenho eu contigo, mulher? Agora, eu quero que fique muito claro, há muitos textos bíblicos que vão nos ajudar a entender que Jesus é o centro, Jesus é o caminho, certo? Mas eu vou destacar aqui alguns, não vou destacar todos, porque não tem como fazer isso. O vídeo ficaria muito extenso e eu não sei se eu conheço todos os textos bíblicos, mas em João 14, do versículo 5 ao versículo 6, Tomé pergunta a Jesus: como saberemos para onde vais se não sabemos o caminho? E Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu quero te apresentar ainda um outro versículo bíblico, 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu sei que muitas pessoas podem aparecer aqui com a ideia de que mas Maria intercede por nós, porque Maria morreu, mas a alma dela está lá nos céus intercedendo por seus filhos. Eu já apresentei base bíblica de Gênesis a Apocalipse, provando que a alma é mortal, certo? Por quê? Porque nós somos uma alma. Gênesis 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Ezequiel 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre, a alma não é imortal. Nós somos almas e nós morremos, certo? Eclesiastes 9, versículo 5 ao 10, deixa muito claro essa questão, que na morte não há sentimentos, não há consciência, não há sabedoria alguma, os mortos não sabem de nada, deixa muito claro essa questão. Eclesiastes 12, versículo 7 também deixa muito claro que quando morremos, o corpo volta ao pó e o espírito, que é o fôlego de vida, que foi o que Deus soprou em nós, em Gênesis 2, versículo 7, volta a Deus que nos concedeu, certo? E um texto que não é muito mencionado quando se trata dessa questão é Eclesiastes 3, versículo 19 em diante. Eu não sei até onde para, mas eu vou falar em diante aqui, deixa eu só conferir, até o versículo 22. Que diz assim: na morte não há diferença entre o homem e o animal, porque todos vão para o mesmo lugar. Estás a entender o que eu estou a falar? Não há diferença entre o homem e o animal, porque todos vão para o mesmo lugar. Então, nós poderíamos dizer assim, para quem acredita que a alma é imortal: quando uma pessoa morre, a alma vai para o céu ou para o inferno, dependendo das suas obras. Quando o animal morre, a sua alma vai para o céu ou para o inferno, dependendo das suas obras. É uma ideia muito ridícula, me desculpem pela expressão, uma ideia muito ridícula. O homem e o animal vão para o mesmo lugar. Que lugar é esse? A sepultura, que muitas das vezes a Bíblia se refere à sepultura como o inferno. Em Apocalipse 20, versículo 14, fica muito claro, porque a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou seja,
foi destruída de forma definitiva. Já não haverá mais nem morte, nem dor, nem pranto, nem choro, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, versículo 4, certo? Então vai ter uma destruição definitiva do pecado, dos pecadores, de Satanás e seus anjos e da morte, que é a consequência do pecado. Romanos 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os seres humanos porque todos pecaram. Então quando Jesus voltar, Jesus vai destruir a morte, o pecado. Jesus vai destruir o pecado e a consequência aqui é a morte de forma definitiva. E também vai destruir aqueles que causaram a entrada do pecado aqui no mundo, que é Satanás e os seus anjos, e aqueles que não aceitaram a graça transformadora de Cristo, que no caso são os ímpios, certo? Bom, vamos ver o segundo vídeo. Eu acho que muito do que eu ia falar depois do segundo vídeo eu já falei, mas vamos ver o segundo vídeo. Preste muita atenção nisso. Isso aqui é gesso. Bom, fica muito claro que isso é gesso, não? Essa é só uma imagem. É só uma E só imagem. pra lembrar aqueles que não sabem, nós não adoramos imagens. É aquilo que eu já falei. Então as obras aqui deixam muito claro que eles estão adorando uma imagem. A música que nós ouvimos deixa muito claro que eles estão a adorar a uma imagem, certo? Então ele aqui fala uma coisa, mas as obras dizem outra coisa. A imagem aqui presente não é uma imagem que está num papel, não é uma imagem que está numa tela, não é uma imagem que está num panfleto. É uma imagem de escultura, certo? É uma imagem de escultura, está no centro do lugar onde este grupo de louvor, esse ministério de louvor está. E ele diz que nós não adoramos imagens. Mas uma verdade que existe dentro do nosso coração e que ecoa e que fez, inclusive, que o carisma Colo de Deus fosse muito conhecido. Presta É muita de que atenção nisso. Maria não está morta. Ela vive e é nossa mãe. Vamos lá. Então ele disse que uma verdade que ecoa do coração deles, a base do ministério deles, é que Maria não está morta. Ela vive e é a mãe deles, certo? Primeiro ponto, a verdade não pode ecoar dos nossos corações. A verdade tem que vir da palavra de Deus, se fixar no nosso coração e depois ecoar, chegar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E nós sabemos que a verdade é Jesus, certo? A verdade é Jesus. Em Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração humano. Então, quando a verdade vem do meu coração, tem alguma coisa errada. Imagine nesse ministério. Cada pessoa pensa diferente, cada pessoa sente diferente. Se a verdade vier do coração deles, a verdade vai ser relativa. E quando nós falamos da verdade que é Jesus, nós estamos a falar de uma verdade absoluta. Nós estamos a falar de uma verdade absoluta e não relativa. Cada um tem a sua verdade. Mas qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta é Jesus. A verdade absoluta é Deus. É por isso que a nossa fé tem que ser embasada na Bíblia, a palavra de Deus. Se não for embasada aqui, cada um está a viver dentro dos seus pensamentos, dentro das suas ideias, e não de fato naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, certo? Agora, em nenhuma parte da Bíblia nós vemos que Maria ressuscitou. Pega todo esse contexto que eu já te apresentei no começo do vídeo, certo? Da questão da alma ser mortal. Pega essa questão de que Maria não tem nada a ver com a divindade, certo? E entenda isso aqui, Maria não ressuscitou. Nenhuma parte da Bíblia diz que Maria ressuscitou. A única pessoa que a Bíblia diz que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e há de retornar para acabar com a injustiça no mundo é Jesus Cristo. E este é o centro do Evangelho. Este é o centro do Evangelho. Deixa eu compartilhar contigo 1 Coríntios 15, versículo 3, para vocês entenderem o que eu estou a falar. Talvez eu estou a ensinar algo para quem já sabe. Se você já sabe a respeito disso, ignora.
ok? Mas 1 Coríntios 15, versículo 3, aqui está o Evangelho. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você puder, leia os versículos seguintes, é muito interessante, ok? A base do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, certo? E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus será salvo. Em Atos 16, versículo 31, o carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo e Silas lhe responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, o único meio de salvação é Jesus Cristo. O único meio de acesso ao Pai é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se uma denominação cristã pregar uma mensagem diferente dessa, tenha certeza que faz parte do sistema do anticristo. E eu falo isso muito sério, eu não estou a brincar. Se uma denominação pregar uma mensagem diferente da que nós vimos aqui, com base na palavra de Deus, não com base naquilo que o Camupa falou, tenha certeza que faz parte do sistema do anticristo. Para terminar este vídeo, eu quero ler contigo 1 João 4, versículo 3, que diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João escreveu isso lá atrás, e o espírito do anticristo já estava no mundo naqueles tempos. Ou seja, o espírito de pessoas que negavam a Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida já existia naquele tempo. Qual que é a diferença de alguém usar Maria como intermediária de Jesus e o Pai e alguém que nega declaradamente Jesus? Nenhuma, porque você adicionou algo à equação que não bate, não dá certo. Maria não tem parte na divindade. Maria foi uma mulher agraciada, como eu já disse anteriormente, mas não tem parte na divindade. Viveu uma vida dedicada ao Senhor, ótimo, um exemplo de mulher, mas não tem parte na divindade. Antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos para tomar decisões segundo a palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não tem a palavra de Deus na sua mente e coração, o que acontece é que o inimigo consegue te enganar com facilidade, certo? O inimigo, você não consegue diferenciar a verdade da mentira. E você se sente inseguro para falar da palavra de Deus para certas pessoas, porque do contrário você estará simplesmente a compartilhar as suas ideias. Eu não quero te desanimar, mas quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não tem a palavra de Deus na sua mente e coração, você é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vierem tempestades, quando vierem ventos, a sua casa será derrubada, porque você não edificou a sua casa num firme fundamento, certo? Então é muito importante memorizarmos a palavra de Deus. Camupa, estás a vender a palavra de Deus? De jeito nenhum. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem muito bem que eu compartilho estudos bíblicos aqui já faz um tempo e nunca cobrei um centavo de ninguém. Camupa, então o que é que você vai compartilhar neste treinamento? Eu vou compartilhar técnicas de como memorizar versículos bíblicos, eu vou compartilhar técnicas de como se posicionar, eu vou compartilhar técnicas de como desenvolver raciocínio acima de textos bíblicos, não fugindo daquilo que o texto quer dizer, e eu vou compartilhar técnicas de falar em público, certo? É isso que eu vou te apresentar no treinamento. E de bônus, eu vou te dar muitos estudos bíblicos de forma gratuita para que você memorize esses versículos bíblicos. Ok? Então, se você quer fazer parte deste treinamento, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo e será um prazer tê-lo comigo. Muito obrigado por teres assistido a este vídeo. Mais uma vez, deixa o teu parecer nos comentários, não se esqueça de deixar o teu like
E não se esqueça também de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado por ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.